Olá, sou Paulo Bueno, gestor da Santa Fé Investimentos. Estamos aqui para fazer a recapitulação do mês de outubro. A gente sempre começa com a nossa performance nos últimos 12 meses, performance positiva ainda em relação aos nossos benchmarks. O Aquarius com 6,5%, contra um CDI de 3,33%, os Corpos com 11,9%, contra um Bovespa de 7,16%. Um mês de baixa nas bolsas brasileiras, uma baixa acentuada, se contrapondo à alta nas bolsas americanas. O dólar também se valorizando em relação ao real, com o EWZ caindo 8,7%. Foi um mês em que o governo decidiu furar o teto de gastos, partir para uma PEC que vai institucionalizar e modificar a forma de cálculo do teto de gastos e, com isso, abrir espaço no orçamento para conseguir fazer os programas sociais que o governo precisa no ano que vem, que é ano de eleição. O mercado interpretou isso muito mal e a gente teve aí uma realização muito forte na bolsa e uma valorização do dólar, e a curva de juros também abrindo bastante durante o mês de outubro, mostrando um estresse grande aqui no mercado brasileiro. Isso se contrapôs ao mercado americano, que teve um mês de alta, com new highs nas bolsas americanas, né? Apesar do mês de outubro, que é um mês assim, historicamente mais de baixa nas bolsas americanas. Nesse ano de 2021 foi o contrário. Nossa performance, a maior parte dela veio aqui do nosso book de ações. Também tivemos pequenas perdas no nosso book de renda fixa com as NTNBs que a gente carrega. Já chegamos mais à frente, a gente vai falar sobre isso. Tanto no Aquarius quanto no Scorpius, praticamente não temos operações no exterior. Então, a perda realmente veio do mercado de ações brasileiro. Da nossa carteira de ações, destaques positivos foram poucos. Ambev, grande destaque, empresa que apresentou um balanço muito bom. Petrobras também teve uma performance positiva, com alta expressiva do preço do petróleo durante o mês de outubro. E algumas empresas mais defensivas, como CESP, algumas empresas do setor elétrico, como Transmissão Paulista. São Martinho teve uma performance muito boa também. As ações do Banco Itaú também, que fizeram o spin-off da XP durante o mês, tiveram uma performance bastante interessante também. Do lado negativo, novamente figuram aqui as empresas de menor liquidez, né? Aquela situação que a gente vem descrevendo nos últimos meses de stops de grandes fundos continua, né? E com isso, essas empresas com menos liquidez sofrem bastante. Destaque para a Simpar, Banco Pan, Santos Brasil, Alpargatas, CVC, Uzi Minas, Anima Educação, Intermédica. Os destaques nominais, como eu falei, como eu mencionei, Ambev, São Martinho e CESP. Empresas que performaram, apesar de toda a turbulência do mês de outubro, performaram bastante bem. Aqui mostrando um pouco o que aconteceu com a curva de juros, né? O mercado se assustou com a quebra do teto e a curva empinou. A gente percebe aqui que o DI 23 bateu 12% e a curva está praticamente flat em todos os vencimentos até 31, ao redor desses 12%. A gente vinha tendo uma curva ascendente, a curva agora ela começa a ter uma certa inflexão, ficando flat, né? Mostrando que o mercado está muito estressado e achando que o Banco Central vai precisar tomar providências mais drásticas para conseguir conter a inflação, que vem sendo um problema realmente aí nos últimos meses, e a gente vê o Banco Central perseguindo, mas de certa forma um pouco atrás da curva. O recado agora é que a gente vai ter uma intensidade maior nos próximos aumentos, e com isso a curva se comportou desse jeito, prevendo que num certo momento à frente o Banco Central vai conseguir fazer esse controle da inflação, mas ainda com uma certa desconfiança, porque a gente percebe que a curva continua flat e não descendente, né? Então, muito estresse no mercado de juros. A gente viu aqui as NTNBs continuaram abrindo, as duas que a gente carrega na carteira, 25 e a 26, nos proporcionaram uma perda da ordem de 0,6%. Então, pouco mais de 10% da nossa rentabilidade no mês de outubro do Aquarius veio aqui dessas perdas com as NTNBs. Finalmente, aqui com relação às empresas que compõem nosso portfólio, encerramos outubro com 38,24% das empresas que fazem parte do Índice de Rentabilidade Empresarial da B3. Isso é o que eu tinha para falar para vocês. O mês de outubro foi um mês complicado, como eu relatei. Algumas pendências e dúvidas continuam no mercado, que deve trazer ainda algumas incertezas para o mês de novembro.
e a gente imagina que quando o governo realmente definir qual vai ser o tamanho do furo no teto, seja para pagar os precatórios, que é um problema realmente sério e que precisa ser endereçado, ou seja para atender o Auxílio Brasil que o governo quer fazer para o ano que vem, o mercado vai continuar volátil e ainda muito nervoso, né? Na medida em que isso for se clareando, a gente vai ver as coisas se acalmando e o mercado voltando a ter uma funcionalidade mais normal. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre o mês de outubro e no começo de dezembro a gente volta falando um pouquinho sobre o mês de novembro.